galera, você que está chegando em mais um vídeo aqui no YouTube da TNT Esportes. Estamos em plena data FIFA, né? E a gente sabe que os torcedores ficam com saudade ali, sentindo falta de assistir ao seu time. Imagino que especialmente o torcedor do Flamengo, que ficou muito empolgado com o que o Filipe Luís fez no início de trabalho e querendo ver mais desse Flamengo do Filipe Luís, só vai poder assistir a partir do clássico contra o Fluminense, mas estou aqui ao lado do VSR para a gente analisar esse início de trabalho. Foram apenas 2 partidas, contra o Corinthians na Copa do Brasil e contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. 2 vitórias e acho que a gente tem alguns pontos para abordar aqui, né, VSR? É pelo menos um início que causa certa empolgação no torcedor. O torcedor, é isso aí, Monique. Um abraço para você, todo mundo que está aqui no YouTube da TNT Esportes. De fato, o torcedor de futebol, ele tem a capacidade de se empolgar por pouca coisa e por se preocupar também por pouca coisa, né? Por isso que ele é um torcedor. Então, assim, acho que as 2 vitórias e jogando bem na maior parte do tempo nas 2 vitórias, acho que empolgam o torcedor, especialmente se ele comparar com a reta final do trabalho do Tite, que foi uma coisa bem, bem ruim e uma coisa bem nada empolgante. Mas eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de análise, né? Para começar, acho que o torcedor pode se empolgar, o nosso trabalho, pelo menos o que a gente faz aqui na TNT Esportes, né? Tem outros tipos de. Aqui no YouTube tem outros tipos de abordagens dos clubes, do próprio Flamengo, mas o trabalho que a gente faz aqui, acho que é nosso dever dizer que é muito cedo para a gente ter qualquer certeza de qualquer coisa, porque são 2 jogos, foram, sei lá, no máximo 4 ou 5 treinos. Acho que tem ali, geralmente tem um impacto de você trocar de treinador, né? De um trabalho que já estava muito desgastado na reta final. A gente falou sobre isso nos programas da TNT Esporte, sobre o desgaste que ficou evidente com a questão do Léo Ortiz, por exemplo, né? No pós-jogo lá contra o Corinthians, o Léo Ortiz finalmente falou, contemporizou, então, né, acho que foi muito polido, foi muito educado, mas desmandou o recado de que não estava legal a situação. Então, acho que tudo isso contribui para uma melhora, e essa melhora aconteceu. Então, assim, da minha parte aqui, você não vai ver eu cravar nada, porque acho que 2 jogos não permite cravar nada. Tem um ponto que me chamou muito a atenção e que eu acho que esse ponto explica muito a mudança de postura, que foi uma palavra, você estava lá na apresentação do Filipe Luís, uma palavra que ele falou muito e que eu acho que é vital para a gente entender o que o Flamengo vai fazer até o fim do ano e o que vai fazer até o ano que vem, né? Considerando que o Se ele Felipe fique continuar. até o ano que vem, que é a palavra risco. O Filipe Luís falou isso algumas vezes. O meu time vai correr risco, eu não tenho medo de correr risco, jogar no Flamengo tem que correr risco e tudo. E eu acho que isso foi percebido pelos jogadores como uma senha para mudar, como uma senha para arriscar, como uma senha para tentar. Eu acho que o trabalho do Tite, que talvez se a gente fosse falar uma palavra seria o equilíbrio, e o equilíbrio não combina muito com o risco, né? Quando você busca o equilíbrio, você busca menos risco, né? Então, acho que o trabalho do Tite era muito pautado pelo equilíbrio, o trabalho do Filipe Luís, pelo menos a forma como ele se apresentou para os jogadores, se apresentou dizendo: a gente aqui no Flamengo tem que assumir riscos. E eu acho que isso mudou, levou muito a postura diferente do time nos 2 jogos. O fato do Flamengo estar subindo marcação o tempo todo, o fato da zaga, dos 2 zagueiros estarem marcando lá no meio-campo, o fato dos jogadores arriscarem mais subidas ao ataque, arriscarem mais flutuações fora, entre aspas, do lugar onde eles teoricamente começam o jogo. Sem Então, guardar tanta casinha, sem né? guardar tanto a casinha, sem guardar tanta posição. Então, assim, eu acho que isso, essa postura, essa comunicação de que aqui no Flamengo do Filipe Luís vocês têm que correr risco, eu acho que isso explica um pouco da mudança de postura do time, tá? Lógico, vai ter gente que vai dizer: eles estavam querendo derrubar o Tite, eles. Não, tudo bem, isso aí cada um pode ter a percepção, mas eu acho isso muito pobre, porque
assim, os jogadores estavam correndo, mas estavam correndo errado. Os jogadores estavam tentando, mas estavam tentando errado. Então, assim, eu acho que isso é a principal coisa que me chamou a atenção, foi quando ele passa a mensagem para todo mundo que aqui vai ter que correr risco. Eu acho que ele meio que desata um nó. Desbloqueia, né? Desbloqueia, acho que é isso. Ele desbloqueia a galera de dizer, ó, beleza, vamos fazer isso. Então, você vê os laterais passando, você vê um montão de gente próximo da bola por dentro, você vê o Wesley indo para cima. Então, assim, acho que é o principal coisa. Acho que isso a gente pode cravar que é uma diferença, porque a não ser que o Felipe Luiz mude de ideia, ou a não ser que ele estivesse mentindo, isso vai nortear o trabalho dele, para o bem ou para o mal. Pode ser que esse risco dê tudo errado lá na Neoquímica Arena e o Flamengo seja eliminado, pode ser. Mas eu acho que isso é uma coisa muito diferente. E acho que essa mensagem faz muita diferença para o comportamento dos jogadores. A nossa missão aqui é a gente tentar elencar, né, o que a gente viu de diferente nesses 2 primeiros jogos em relação ao trabalho anterior, ou o que o Felipe mudou ou tentou mudar e que a gente viu que surtiu algum efeito ou que pode ter alguma consequência adiante na sequência do trabalho. A gente sabe que o Felipe agora vai ter esse período, essa janela de data FIFA para trabalhar, embora tenha desfalques importantes em termos de time principal, para trabalhar o time principal, porque Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela, Fabrício, que agora vem sendo reserva, a gente vai falar sobre isso, e o Gerson, que eu acho que é o principal jogador do Flamengo nesse momento, esses jogadores estarão com as suas seleções e não estarão trabalhando. E é claro que tem também, né, VSR, aquela questão de quebrar um pouco o embalo, que eu acho que é o que o torcedor não gostaria de uma parada agora, embora para o Felipe seja muito importante, porque os jogadores falaram que basicamente antes do Corinthians eles só viram vídeo, eles não fizeram nada no campo. Então, até dentro disso, né, por isso o VSR fala que é cedo para analisar, porque o Felipe ainda não teve a possibilidade de colocar o trabalho dele em prática. Você acha que essa data FIFA vai ajudar o Felipe a conseguir ajustar, né, e trazer essas ideias novas de uma forma mais prática no campo? Ou então essa data FIFA agora, nesse momento, seria melhor ir nesse embalo para deixar o time aproveitar dessa coisa anímica que o Felipe ele acabou mudando? Eu acho que numa situação ideal, eu acho que se não houvesse a data FIFA, inclusive sem a data FIFA, não haveria a inversão dos jogos entre Campeonato Brasileiro e coisa. Então, amanhã, estamos gravando esse vídeo na terça-feira. Então, na quarta, já teria o jogo da volta com o Corinthians, estaria completamente embalado. Então, eu acho que no sentido de momento, eu acho que a data FIFA atrapalha, né? Porque você vinha com um time com uma maré positiva, de 2 boas apresentações. Então, do ponto de vista de quebrar essa sequência, a data FIFA acho que ela atrapalha. No sentido de trabalhar com o grupo, ela meio que ajuda, né? Porque se você considerar Pulgar, parece que será titular com o Felipe Luiz. Arrascaeta titular, De La Cruz titular, Gerson titular. Então seriam 4 titulares. Se você quiser trabalhar e 4 titulares, os 4 numa região de meio campo, né? Tudo bem que o Arrascaeta jogou quase como um segundo atacante, mas seriam praticamente todo o meio-campo. todo o né? meio-campo, praticamente, né? Ainda tem o Varela, que acho que hoje, até por uma questão de agressividade, de ser mais intenso, acho que o titular do E Felipe correr Luiz, mais risco, né? correr mais risco, acho que o titular do Felipe Luiz faz sentido que seja o Wesley. Então, mas você teria esses 4 ausentes. Então, para você trabalhar a questão tática, questão de maturidade, amadurecer o esquema sem os 4 jogadores do meio-campo, eu acho muito ruim. Talvez você consiga organizar a defesa, né? A defesa vai estar todo mundo lá à disposição, então talvez ele possa costurar coisas na defesa, né? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, e talvez o entrosamento ali de Bruno Henrique com Gabigol, que já existe lá de trás, mas que precisa ser reavivado. Então, assim, do ponto de vista de data FIFA, eu acho que a data FIFA ela atrapalha mais do que ajuda ao trabalho do Felipe Luiz. Ela atrapalha na perda de momento e ela ajuda que ele vai ter tempo de trabalhar, mas sem com o coração de um time que é o coração que é o meio-campo, né? Bom, já já a gente vai falar
da situação do Gabigol e também de outras mudanças que ele fez de peças no time. Então, se vocês estão com a gente, estão gostando desse vídeo, já deixa o like aí no vídeo, dá essa moral pra gente. Boa. Compartilha para os amigos que também estão aí empolgados com esse início de Felipe Luiz, que querem saber mais o que esse Flamengo do Felipe Luiz pode entregar. Para ser bem... para resumir bem para quem está em casa, VSR, taticamente falando, o Flamengo do Felipe, na tua visão, é muito diferente do Flamengo do Tite? Mudou alguma coisa taticamente? Ou o Felipe aproveita o que ele tem de herança ali do Tite, de uma base ali de quase um ano de trabalho, para tentar amadurecer esse trabalho, diria mais ou menos assim? O Felipe foi muito educado e foi muito polido também com o Tite em relação a dizer que ele percebeu um time com um trabalho tendo legado, né? E acho que, de certa forma, tem ali alguma coisa, mas do ponto de vista de ideia, eu acho que são bem diferentes, né? Eu acho que o Felipe vai trabalhar um time com uma capacidade maior de correr riscos, como a gente falou no primeiro comentário, com a capacidade maior de ser intenso por mais tempo, com uma capacidade maior de mexer, de trocar de posição, de flutuar. Então, do ponto de vista de legado, eu acho que fica o legado do time titular, que praticamente é o mesmo, né? Considerando que Varela e Wesley sempre ficaram flutuando ali, uma hora um, outra hora outro. Então, na prática, ele mexeu em 3 posições, né? Ele barrou o Fabrício Bruno e botou o Léo Ortiz na zaga. Quer dizer, 2, na verdade, porque o Pulgar foi titular com o Tite durante a maior parte do tempo, né? Então, na prática, 2. Ele barrou o Fabrício Bruno, trouxe o Léo Ortiz para a zaga. Aí no meio voltou com o Pulgar, mas que não dá para dizer que é uma coisa nova, uma coisa que fez parte do 2024 do Flamengo. E na outra ele resolveu apostar no Gabigol. Acho que seriam essas 2 coisas. O legado que o Tite deixou foi ter uma base de um time titular. O que você pede do time titular, pelo menos nos 2 primeiros jogos, eu acho que a execução é bem diferente. Então, nesse sentido, não tem tanta coisa que o Tite deixou. Por quê? Porque, como o Felipe Luiz falou também muito na entrevista de apresentação, ele falou: eu tenho somatório de vários treinadores, vários, mas eu quero o Flamengo no modo Felipe Luiz. Então, como até aqui a gente pode supor que o Felipe Luiz pensa futebol diferente do Tite, eu acho que, em termos de legado, não vai ter muita coisa, não. É basicamente o legado da espinha dorsal do time, que é a mesma, né? Com Rossi, o Léo Ortiz, Alexandro, aí Pulgar, Dela Cruz, Gerson e Arrascaeta, e o Bruno Henrique, que nas lesões aí virou titular de novo, né? Tem que ver também como é que faz para voltar, né? Quem volta, não sei. Acho que o Luiz Michael Araújo. voltou O Michael ainda. voltou, o Luiz Araújo acho que vai Luiz, eu embora, né? acho que mais pro fim do ano, né? É. Porque O Luiz deve é um ser tempo de lá. Se o recuperação Flamengo ali. passar para a final da Copa do Brasil, talvez o Sim, Luiz aí não tem Araújo estivesse condições. disponível para a final, que é no comecinho de novembro, né? Seria mais Isso. ou menos isso. Então, acho que é basicamente isso. Agora, fazendo um ping-pong rapidinho, VSR, de mudanças pontuais, começando pelo gol. Não tem mais revezamento de goleiro. O Rossi é titular na Copa do Brasil. Você aprova essa mudança? Totalmente, para mim, goleiro, não gosto dessa prática europeia de rodar goleiro. Para mim, goleiro tem um titular. Enquanto ele estiver atendendo, eu não mexo com goleiro, nem em time reserva. Eu acho que o goleiro tem que jogar, a menos que tenha algum exame muscular, eu acho que o goleiro não deve ficar trocando. Na lateral direita, a gente até fazia a transmissão juntos, né, de Penharol e Flamengo, e a gente falava dessa coisa de Wesley Varela, melhor é sempre quem tá no banco. O Felipe faz a aposta pelo Wesley, como você já falou, é o lateral que talvez tenha a característica de correr mais riscos. Nesses 2 primeiros jogos, parece uma mudança que tem funcionado, né? Tem funcionado, é uma decisão coerente com o que o Felipe quer fazer. Então, entre os 2 laterais, acho que no geral o Varela o Wesley nós estamos em 2024, em 2030 eu ousaria dizer que o Wesley será muito mais jogador do que o Varela sequer já foi um dia. Mas hoje eu acho que eles estavam mais ou menos no mesmo nível de entrega, de performance.
Mas para as ideias do Felipe Luiz, é coerente que seja o Wesley. Então, ponto para a decisão dele também. Agora vamos falar das duas mudanças que mais causaram impacto, assim, em termos de chamar a atenção do torcedor. Quando o Felipe confirma a escalação para o Corinthians, barrando o Fabrício Bruno e colocando o Léo Ortiz na zaga. Chama muita atenção essa decisão. O helicóptero está passando aqui, sobrevoando os nossos estúdios nesse momento. É o helicóptero da família Danilo? Exatamente. Vai descer aqui em cima agora. O Papai Noel está chegando já. Levar as meninas para passear, tá certo. Exatamente. Ele faz essa mudança e, assim, não é questionável pelo lado do Léo Ortiz, porque todo mundo vinha questionando o Tite pelo Léo Ortiz estar fora do time, sendo que ele estava entregando muito nas vezes em que era titular. Mas aí sai o Fabrício, que é um jogador que vinha sendo titular absoluto nas últimas temporadas e era também um dos principais jogadores do Flamengo, defensivamente falando, convocado para a seleção mais uma vez. E o Felipe faz essa mudança. Eu estava vendo algumas estatísticas aqui, que o Léo Ortiz ele é quem mais acertou passes com o Felipe Luiz e que ele foi fundamental para dar uma refinada nessa saída de bola. Só que aí é justamente essa balança, né, do Léo Ortiz, que é um cara muito bem visto pelo torcedor e em todas as análises como um cara que tem que estar no time titular, mas um contraponto da saída do Fabrício. Como é que você enxerga essa decisão, que é uma decisão que não é fácil para quem está chegando, colocar no banco um jogador como o Fabrício Bruno, né? Não é fácil, não é fácil. E acho que ali pesou muito a situação da saída de bola, né? Curiosamente, se a gente for ver, a linha de zaga do Felipe Luiz vai jogar muito alta, né? Eu não quero remeter nada do que aconteceu num passado recente, para não dizerem que eu estou fazendo oba-oba, então não vou citar, mas acho que o torcedor do Flamengo já sabe qual foi o último trabalho que tinha uma zaga numa linha tão alta assim, uma zaga lá na linha do meio-campo. Eu não vou citar nominalmente, mas o torcedor do Flamengo que está acompanhando já sabe. Então, assim, acho que essa é a ideia do Felipe Luiz. Para essa ideia, talvez o Fabrício Bruno fizesse até mais sentido, porque ele é mais rápido, ele tem capacidade maior de recuperação, ele tem capacidade maior de perseguir. Então, assim, nesse aspecto, você olha e fala, pô, mas então por que ele barrou, né? Dos 3 zagueiros em questão, o Fabrício Bruno é o mais rápido, é o que tem mais capacidade de se recuperar. Acho que ali prevaleceu 100% a capacidade, o pensamento do Felipe Luiz de que os zagueiros vão estar apertados muito tempo pelo que o Flamengo do Felipe Luiz, pelo que o Felipe Luiz quer que o Flamengo faça. Ele pensou, em vários momentos o meu zagueiro vai estar muito apertado com bola. Então ele privilegiou quem tem mais qualidade com a bola no pé. E aí são sem dúvida o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Né? O Davi Luiz talvez tenha mais qualidade com a bola do que os dois, mas já é um jogador num outro estágio de carreira, então, de fato, né? Acho que eu tirei o Davi Luiz dessa conta. Dos 3 ali, quem tem menos qualidade com a bola ao ser pressionado é o Fabrício Bruno. Então eu imagino que o Felipe Luiz estivesse na dúvida de deixar o Fabrício Bruno para trabalhar as recuperações, trabalhar o correr para trás, lidar com os riscos dessa marcação alta. E a outra era ter o Léo Ortiz, que tem um passe espetacular, e a gente viu quando o Léo Ortiz jogou de volante, várias vezes ele dando passe de camisa 10. Então, das duas, acho que na cabeça do Felipe Luiz pesou mais ter alguém que seja uma segurança maior com a bola. Dentro desse sentido, era uma decisão difícil mesmo, tá? Era uma decisão complicada para o Felipe Luiz. Ele optou por isso, ok, não vejo nenhum absurdo, embora a gente esteja falando de um Fabrício Bruno que fez um ou outro jogo ruim na reta final com o Tite, por exemplo. O Fabrício Bruno jogou muito mal contra o Peñarol no Maracanã, por exemplo. Mas, no geral, ele vinha jogando bem, né? Não à toa sendo reconhecido agora de novo como seleção brasileira. Mas eu acho que faz sentido o que o Felipe Luiz colocou, aí era mais escolha. Entre privilegiar o cara que corria mais para um time que vai, para uma zaga que vai correr riscos, ou privilegiar alguém que poderia fugir de várias marcações, pressão ali, como o Léo Ortiz. Para a gente fechar, VSR, a mudança que, é claro, muito torcedor esperava e que
mais gerou repercussão. Gabigol como titular. O Felipe já disse que quer dar mais minutos para o Gabriel, que quer ajudar o Gabriel a treinar e trabalhar para o que ele precisa fazer, que contra o Bahia ele cumpriu tudo que o Felipe pediu para ele, e há quem diga nos bastidores dentro do Flamengo que isso muda um pouco até o panorama em termos de uma possibilidade de renovação do Gabriel, tanto por parte do clube, que tem uma proposta na mesa e pode começar a ver com outros olhos também, tanto por parte do jogador, por conta desse ambiente criado pelo Felipe. O que a gente pode esperar desse Gabigol nesses últimos meses de contrato com o Felipe, Vez? De antemão, antes de falar sobre as questões do trabalho, eu acho que as duas coisas não deveriam ser misturadas, tá? Eu acho que a renovação do Gabriel é uma coisa que pode, do Gabigol, uma coisa que pode ter reflexos para o bem ou para o mal por vários anos. Já que a gente citou aqui que é cedo para avaliar o trabalho do Felipe Luiz em 2 jogos, é cedo para querer mudar uma coisa que estava pré-estabelecida e uma coisa que pode impactar, né? Ah, não, mas mudar não. A proposta vai continuar sendo a de 1 ano com aumento de 50%. Sim, Seria sim. só mudar no sentido de o Flamengo olhar com um pouco mais de positividade ter o Gabriel por mais 1 ano, né? Não, sim, mas então, se a proposta está mantida desde então, quando você fala mudar da parte do Flamengo, eu só consigo entender mudar termos. Não, é mudar em termos assim, porque foi até o que eu questionei o Landim lá naquela entrevista. Ainda tá de pé essa proposta também, porque a sensação é que assim, a proposta tá ali, tá feita, mas que ninguém mais tinha essa expectativa de que o Gabriel pudesse render, né? E agora eles olham com outros olhos. Então, é porque acho que considerando o cenário, eu, com todo o respeito que eles talvez nem mereçam, eu não acredito em nada que a direção do Flamengo fala, nem do Landim, nem do Marcos Braz, não acredito em nada. Eu desconfio de tudo que eles falam, tudo. Então, assim, partindo do princípio que eles estão sendo verdadeiros, que eu desconfio sempre, que manteve a mesma proposta, então aí teria que mudar do lado do Gabriel, né? Do lado do Gabigol. Que se eu fosse ele, talvez eu, num cenário em que o Felipe Luiz fique, eu talvez mudasse, falar, tá bom, vou fazer uma, entre aspas, aposta que eu vou obrigar o Flamengo a renovar meu contrato por mais anos no ano que vem, né? Pode ser. Mas aí também tem que ver se ele tem proposta de outro clube, proposta melhor, mas aí é uma decisão de carreira, não vou me meter. Do ponto de vista de jogo, vamos lá. O Tite, quando o Pedro se machuca, acaba a única coisa que o trabalho do Tite existia, que era jogar a bola para o Pedro resolver. Perfeito? Era a única coisa. Tanto é que quando o Pedro não jogava, o Gabigol nunca jogou nada. Por quê? E era natural que ele não jogasse, porque não existe qualquer pessoa que entende o mínimo do futebol, mínimo, não existe você continuar mantendo o time do mesmo jeito que jogava pro Pedro, tendo o Gabigol na frente. Isso daí era o básico. Saiu o Pedro, beleza. Tô nem botando ele machucado. Pedro foi poupado. Aí o que faziam? Tirava o Pedro e botava o Gabigol. Né? Pedro Vídeo poupado. empate com o Palmeiras no Maracanã pelo Brasileirão, Perfeito. Né? Que tomou um empate depois que faz essa mudança. Exatamente. Cara, é lógico que vai dar errado. É lógico. Porque se você joga um tijolo no peito do Pedro, ele arredonda, te devolve uma bola e gera ataque. Você joga um tijolo no peito do Gabigol, ele não vai fazer a mesma coisa que o Pedro faz. Então, assim, no mínimo, ou era ingenuidade do Tite ou era má vontade. Porque no momento que o Gabigol jogava, ele tinha que mudar a forma do time jogar. Perfeito? Então, nesse sentido, muita gente falou, pô, foi absurdo quando o Tite, não tendo o Pedro, preferiu o Carlinhos. É um absurdo do ponto de vista de qualidade dos jogadores. Qualidade dos jogadores, porque não há, é um abismo o que o Gabigol tem de qualidade e o que o Carlinhos tem de qualidade. Mas não é um absurdo no sentido de que o Tite, pro que o Tite queria do time, o Gabigol era certo que não ia dar certo. E o Carlinhos talvez desse. A menos que ele falasse, ó, vamos botar o Gabigol, mas eu vou ter que mudar o time. E parecia que o Tite ou não estava querendo ou não estava conseguindo mudar o time. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Tirar o Pedro e botar o Gabigol com o time continuando jogando do mesmo jeito, não ia dar certo. Primeiro ponto. Partindo do princípio que o Flamengo que tem é o Flamengo do Felipe Luiz, faz todo sentido trazer o Gabigol de volta. Por pior que esteja o Gabigol. E ele está muito mal. E aí entra, não sei se um desânimo por não estar conseguindo jogar, por a proposta de renovação, imagino, não ser o que ele queria, por
falta de profissionalismo dele lá, com o negócio de botar a camisa do Corinthians e tudo. Ele estava mal tecnicamente, ele ficou suspenso pela falta de profissionalismo com o negócio do doping, então tudo isso atrapalhou. Independentemente, mesmo com esse cenário, já que o Flamengo do Felipe Luiz é um Flamengo com jogadores mais próximos, é um Flamengo que busca um passe um pouco mais curto, é um Flamengo que vai acionar o Gabigol atacando, forçando a profundidade. Então, assim, nesse cenário, lógico que faz sentido voltar o Gabigol. O Gabigol quase fez um gol de letra contra o Corinthians, o Gabigol teve oportunidade contra o Bahia, então o gol vai sair mais dia, menos dia. Então, nesse sentido, já que é um time que joga diferente, fazia todo sentido voltar o Gabigol. Porque o Gabigol não desaprendeu a jogar, o Gabigol, o HD dele não ficou apagado de uma hora para outra, e porque o Gabigol é muito mais jogador que o Carlinhos, né? Então, assim, aí acho que faz todo sentido, é mais um ponto coerente do Felipe Luiz. Bom, é isso. Nosso vídeo está chegando ao fim. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Logo depois da data FIFA, o Felipe Luiz tem ali a prova de fogo, um clássico contra o Fluminense e o jogo decisivo de volta contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Então vamos ver, a gente vai em breve poder voltar aqui para trazer a continuação desse vídeo e mais análises, né, com mais tempo de trabalho do Felipe Luiz para a galera que acompanha o Flamengo e que segue a gente aqui na TNT Esportes. Valeu, VSR! Valeu, e corre lá que o piloto do helicóptero cobra por hora.